paz do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Ele esteja derramando suas provisões e todas as bênçãos que Ele tem reservadas para a sua vida. A palavra de Deus fala lá em Efésios que Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Então, Ele já nos tem abençoado e que estas bênçãos estejam sendo derramadas, chegando até a você. É bom nós estarmos aqui de novo para podermos ministrar a palavra do Senhor nesse culto que nós vamos começar aqui agora. E que Deus seja honrado e glorificado, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai Santo e amado, em nome de Jesus, aqui estamos para mais uma vez prestarmos culto ao Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Aleluia, aleluia. Te adoramos, te exaltamos, te bendizemos. Em nome de Jesus, Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, expressados, ó Deus, também através destas canções que vamos ministrar ao teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, ó Espírito Santo, que o Senhor tome a direção deste momento e que em tudo o nome do Senhor Jesus seja glorificado, exaltado em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor? Amém?
Ti, Senhor. Está firmado em Ti, Senhor. Tu és tudo que nós precisamos. Concentre nosso Deus em Teu eterno amor. Não seremos abalados, seremos abalados, não seremos abalados. Tu és a nossa força, nossa confiança está em Ti, Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Bom é louvar-te, Senhor. Tu és digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Aleluia, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Amém, queridos. Que bom louvar o Senhor, não é? Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a nossa adoração. O Senhor é maravilhoso. Amém? Vamos à palavra? Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 19, e nós vamos ler do verso 27 até o verso 29. 19, 27 a 29. Amém? Amém. Então vamos lá. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. O que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Toma, Senhor, os meus lábios, eu me coloco em plena dependência do Teu Espírito, da Tua vontade, para que o Senhor possa me usar os meus lábios como instrumentos de bênção na vida daqueles que vão ouvir, assistir este culto. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco. Amém. Amém. Glória a Deus. O tema dessa mensagem de hoje é o deixar, não é? Deixar é uma coisa complicada, é algo difícil para todo mundo. Somos assim, seres, né, que temos sonhos e queremos enxergar a nossa vida assim, agregada de coisas, né? Quando pensamos como chegamos e que queremos, né, ter coisas, ter amigos, amamos os nossos familiares, amamos as coisas que o Senhor nos dá, tão boas, na verdade, a casa que nós temos. Eu louvo a Deus por isso, né? Por este lar que o Senhor me concedeu, pela minha família, minha esposa, meu filho,
tudo isso, minha mãe, meus irmãos, os irmãos da igreja. Gente, quantas coisas tão preciosas nós temos em nossas vidas, coisas assim que com certeza queremos conservá-las, não é? É algo natural, algo assim que não é esse o grande problema, não é? E aqui nós temos um texto que fala para nós de uma experiência que os apóstolos, né, esses homens aqui são exemplos para nós, para que nós possamos, né, observar e seguir o exemplo destes homens. E é o que o Pedro faz a pergunta para o Senhor. Pergunta para ele, e nós, não é? Como é que vai ser? O que vai ser de nós? Esse texto aqui, é o texto que segue, né, aquela experiência do jovem rico, que um jovem que quis se aproximar do Senhor, que quis seguir o Senhor, que perguntou ao Senhor o que ele teria que fazer para herdar o reino de Deus. E Jesus falou com ele algo muito forte. Olha, você, né, ele falou que era um jovem bem religioso, seguidor da lei, mas Jesus falou assim, olha, te falta uma coisa, você precisa deixar a sua riqueza, né? Você precisa vender tudo que você tem e distribuir aos pobres, e aí você me segue. E ele ficou triste, não foi, né, não seguiu Jesus, porque ele era muito rico, muito apegado a tudo que ele tinha, não é? E é isso, né, que acontece na maioria das vezes. As pessoas, quantas pessoas deixam de seguir o Senhor porque tem medo de perder alguma coisa preciosa em suas vidas? Quantas pessoas deixam de seguir ao Senhor porque não querem uma mudança em suas vidas? Eles querem as bênçãos do Senhor. Todo mundo quer bênção, né? Todo mundo quer ser acrescentado. É o que a maioria das pessoas querem, não é? Quando vem ao Senhor, muitas pessoas vêm ao Senhor porque querem ver os seus problemas, a parte negativa, né? Os seus problemas serem resolvidos por Deus. São situações diversas, de enfermidades, problemas financeiros, problemas de relacionamento, né, familiar, problemas no emprego, sei lá, tantos problemas que as pessoas relatam para nós. Vem ao Senhor nesses tantos anos que eu estou aí servindo ao Pai e ministrando e sendo pastor de igreja. Quantas pessoas já passaram pela igreja e que foram ali, né, em um momento de crise, passando ali por um problema, e que assim que, né, a gente recebe, claro, amamos a todos e oramos e abençoamos e aconselhamos, e muitas dessas pessoas elas resolvem ali os seus problemas e vão embora. Ou então, mesmo não resolvendo os seus problemas, mas quando entendem pela pregação da palavra, pela verdade que é trazida, que muitas vezes a fonte do problema que ela vive, ou melhor, a solução do problema que ela vive, não está no outro que ela aponta ali como sendo o problema, mas nela mesmo, e algumas coisas que ela tem que deixar de ser, né, o problema. E aí, quando a pessoa se depara com esse desafio de mudança, aí, vai embora. A pessoa não aparece mais, porque não é isso que ela queria. Ela quer a bênção gratuita, ela quer o caminho fácil, quer o Deus bom, Deus de amor, o Deus maravilhoso, que é assim mesmo. Mas não é? Tem um dizer aí que as pessoas falam que está escrito na Bíblia. Nunca achei isso lá na Bíblia não, mas é mais ou menos, sabe? Escritinho não está não, mas nós temos, né, que fazer a nossa parte também, né?
E como diz o ditado aí, só está na Bíblia, faz por ti que eu te ajudarei. Eu já procurei, não achei não. Talvez com outras palavras, mas não tem isso lá na Bíblia não. Mas a gente sabe disso, a gente sabe que há a nossa parte, né? O Senhor, Ele nos chama a um compromisso com Ele, quando Ele diz, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Então, assim, o Senhor nos chama a aprender com Ele, e aprender com Ele é deixar de fazer as coisas do nosso jeito e fazer do jeito dele. Mas isso é tão difícil para muitas pessoas. O deixar é muito difícil. E aqui o Senhor coloca, né, para esses homens, eles eram pescadores, trabalhadores, não é? O Mateus era um coletor de impostos. E é tão bonito quando a Bíblia fala que Jesus passa ali pelo Mateus e o chama, Mateus, me segue. E o Mateus deixa ali a coletoria de impostos. Quando Jesus fala para os apóstolos, lá para o Pedro, para o João, para o André, né, para o Tiago, Pedro e André eram irmãos, João e Tiago eram irmãos. Então, quando ele diz para eles, venham, me sigam, eles deixaram suas redes, deixaram seus barcos, deixaram a sua profissão e seguiram ao Senhor. E aqui é o que eles estão falando, olha, nós deixamos todas as coisas, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, o que será de nós? E o Senhor fala o que vai acontecer com eles, os 12 tronos para os 12 apóstolos que julgarão as 12 tribos de Israel. Mas no 29 ele fala para nós. Ele fala para nós assim, todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Ah, pastor, então quer dizer que a gente tem que deixar? Bom, eu não digo isso, que você tenha que deixar, que para você entregar a sua vida ao Senhor e passar a seguir ao Senhor, que você tenha que agora, para isso se consumar e ser um selo ali de verdade na sua vida, que você tem que sair de sua casa, tem que largar os seus pais, largar sua família, vender tudo que você tem, deixar sua mulher, deixar seus filhos. Meu Deus do céu, não é nada disso, não é assim, não é isso, mas há algo por trás disso, há uma disposição que é fruto de uma entrega absoluta. A verdade é essa, é uma disposição de atender à voz do Senhor, uma disposição de fazer a vontade de Deus, seja ela qual for, deixar o que tiver que ser deixado, aquilo que o Senhor quiser que nós deixemos, atender o seu chamado. É essa disposição que nós temos que ter no nosso coração. É colocar o Senhor acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus disse que aquele que amar o seu pai, sua mãe, seu filho, sua mulher, aquele que amar a si mesmo mais do que a ele, não é digno dele. Não pode ser seu discípulo. Você entende que é uma disposição e que o Senhor, o que ele tem que perceber em nós é essa disposição. O que ele quer em nós é essa disposição. Talvez aquele jovem rico, que o Senhor percebeu nele, é que havia algo que o prendia. Algo que se colocava na vida dele acima de Deus, e que ele era capaz de fazer concessões ao Senhor
fazer ali realizar os atos religiosos, o ir à igreja, dar o dízimo, um monte de coisas que são ali, né, entendidas pela pessoa como sendo, vamos dizer assim, aceitáveis, né? Coisas que ele pode fazer, mas há áreas na vida que aquela pessoa, que são intocáveis, que aquela pessoa não permite que ninguém entre, nem Deus. Não estão abertas ao Senhor. Esse é o problema. Esta é a grande questão, porque qualquer área dessa em nossas vidas que se torna ali, né, um concorrente a Deus, é como se fosse um outro Deus. É isso mesmo. Isso é uma espécie de idolatria. Quando você deixa de fazer a vontade de Deus por causa de alguma coisa, aquele alguma coisa é mais poderoso em sua vida do que Deus. A vontade, entre aspas, daquela coisa é mais importante do que a vontade de Deus. Se eu não vou deixar, não sou capaz de sair, se Deus quiser me enviar para algum lugar, né, eu não ser capaz de sair, ir e atender a voz do Senhor, porque não foi o que aconteceu, que Jesus chamou ali algumas pessoas e o cara disse, Senhor, deixa eu primeiro enterrar os meus pais. E os pais estavam mortos, não. Quer dizer o seguinte, eu tinha que cuidar dos pais até eles morrerem. Quando os pais morrerem, aí ele poderia seguir ao Senhor. Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Senhor, não posso, porque eu tenho um campo que eu tenho que arar. Jesus fala sobre isso. Ele toca nisso. Se você, amar estas coisas mais do que a Ele, há um problema. Então, o que tem que haver em nós é uma disposição absoluta, em plena submissão ao Rei, ao Senhor, ao nosso Deus, aquele a quem entregamos a nossa vida. Não é esse o sentido do entregar a vida? É deixar de ser dono dela e entregar a vida submeter a vida ao senhorio de Jesus? É esse o significado. Foi o que estes homens fizeram. Confiaram no Senhor. Confiaram. Esse Pedro ele é maravilhoso. Eu amo esse Pedro, o exemplo que ele nos dá. O Pedro, ele tinha ali os seus ímpetos, mas ele era alguém forte e que fez algumas coisas especiais, não é? Vamos falar mais à frente, mas deixar, né? Por exemplo, o casamento, você já pensou nisso? Que o texto que fala para nós do casamento, que lá está em Gênesis 2:24, diz assim, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Como é importante para a saúde do casamento quando aquele homem deixa o seu pai e a sua mãe. Quando ele vai e constitui um novo núcleo familiar. Que passo de fé! Coragem, a gente tem que ter, porque é tão confortável a casa do pai e da mãe da gente, não é verdade? Tem essas coisas. Eu não estou aqui criticando ninguém, mas estou falando da importância disso para o casamento. Eu mesmo tive uma experiência assim, muito interessante, né? Porque quando eu me casei, eu morava lá no Maranhão, meus pais, minha família aqui em Belo Horizonte, e eu já tinha até deixado, né, a casa dos meus pais, já tinha lá a minha casa quando eu me casei, mas muito mais corajosa foi a minha esposa, que eu vim aqui em Belo Horizonte, a conheci, nos casamos, ela era uma
uma funcionária pública, uma arquiteta, né? Trabalhava num órgão público e ela pediu demissão. Meu Deus do céu, essa mulher é muito corajosa, não é? Muito corajosa. Ela pediu demissão do trabalho dela e deixou, não foi só deixar o trabalho, ela deixou a casa dela, a cidade dela e foi para lá morar comigo. Nós vivemos, depois de casado, eu vivi com ela lá 5 anos, né? Estamos casados aí há 31 anos. E ela foi muito corajosa de ter, que fé, não é? De se lançar nessa nova vida. Se lançou numa nova vida em plena confiança. Casamento é isso, não é? Por isso que o texto fala deixar. É importante deixar. Às vezes a mãe não quer, o pai não quer, aí fica fazendo puxadinho dentro de casa. Tem uns pais que têm um sonho de construir um prédio, aí constrói o prédio para a família inteira. Os filhos vão tudo morando ali. Não tem muito isso? Tem um monte de gente assim. Não estou criticando isso, porque é uma realidade para muitas pessoas, né? Que vão assim, às vezes tem aquele lote, aí tá lá, o pai constrói a casa, aí o filho constrói aqui, constrói ali, constrói em cima. A família tá toda ali dentro daquele lote. E é uma situação, assim, de certa forma, mais cômoda, né? Às vezes as pessoas não têm condição, querem casar e não têm condição. Bom, né? Eu precisaria ter um pouco mais de fé aí nesse lance, né, de se lançar mesmo e crer na bênção do Senhor, porque tudo é isso, é a bênção do Senhor, o casamento é abençoado por Deus. Então vai lá e deixa, desprende, né, até porque há uma nova relação de autoridade. Não é assim? É assim, desse jeito. Porque quando o homem ele se constitui o novo cabeça, né, de uma nova família, e ali a esposa passa a ser submissa ao esposo, ao invés de ser submissa ao pai. É uma coisa muito fantástica essa, bíblica, né? Fala lá acerca da lei dos votos, quando a mulher sai da casa do pai, é o marido que passa a ser a autoridade na vida dela. Antes do casamento era o pai, porque deixou. Mas é algo assim, é um passo de fé, é um lançar. Eita, não é fácil, mas é o que acontece. Casamento é isso. E com o Senhor é mais ou menos a mesma coisa, não é? A gente ali se casa, né? A gente, quando entrega a vida ao Senhor, quando dá esse passo de fé e sabendo das consequências, sabendo que nós vamos deixar muitas coisas, né? Vamos deixar muitas vezes os amigos, as rodas de amizade que nós tínhamos. Eu me lembro quando eu me converti, e assim, tanta gente com quem eu convivia e que não era mais a minha vida, né? O que eles faziam, o que eu fazia antes, já não fazia mais. Então, como a gente ali tem aqueles grupos em torno de alguma coisa, em torno da bola, em torno da bebida, em torno das festas, em torno seja lá do que for, a nova vida nos leva para uma outra direção. Mas louvado seja Deus, que é isso que Jesus falou aqui, que a gente recebe muito mais, né? Muito mais. E quando nós cremos, nós somos acolhidos, né, numa família que é a igreja do Senhor. Que maravilha que é todos esses anos, tantas pessoas que nós nos relacionamos de uma maneira muito mais intensa, muito mais fraterna, muito mais em Deus. Isso é maravilhoso, mas tem que deixar, tem que ter essa coragem de deixar, de caminhar na direção da vontade de Deus. Há um texto aqui que fala sobre o deixar de importar-se também com o que as pessoas vão dizer, porque tem muita gente que não dá o passo na direção do Senhor, porque ele está ali preocupado com o que alguém vai dizer, com o que os amigos vão dizer, o que a mãe e o pai vão dizer. Meu querido, a gente sempre diz alguma coisa, a gente diz que a fé, que a salvação é individual. Salvação é individual. Eu não vou poder chegar depois lá na presença de Deus
e apresentar uma desculpa para ele e dizer, Senhor, eu não pude seguir o Senhor, não pude entregar minha vida ao Senhor, porque o meu pai e minha mãe não concordariam com isso, porque a tradição religiosa da nossa família é uma e eu não poderia mudar. Queridos, quantos muçulmanos estão se convertendo, quantos hindus estão se convertendo, pessoas que quando se convertem ao Senhor Jesus, eles são praticamente condenados à morte. É verdade, há relatos dessa forma, dessa natureza, que a pessoa quando se converte em determinada, pertencendo a determinada religião, e essa pessoa se converte, ele é como que um traidor. E aí a família o abomina, a família o expulsa. É forte isso. E a pessoa tomar essa decisão é muito amor ao Senhor. É uma forte revelação do Salvador, do Senhor, que faz com que essa pessoa esteja disposta a perder tudo, tudo, por causa do Senhor Jesus. E é o que o Senhor Jesus nos diz, que se nós quisermos ganhar a nossa vida, nós vamos perdê-la. Não é isso? Então diz aqui assim, o Senhor, olha, ele fala que aquele que perder a sua vida por minha causa, ganhá-la-á. Mas o que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Alguém que perde a sua vida por causa do Senhor, vai ganhá-la. Por causa do Senhor, por causa do Evangelho. É algo tão forte isso, mas tão necessário. Então, irmãos, assim, é fundamental que nós tenhamos em nosso coração essa disposição. Que isso seja uma realidade em nossas vidas. A disposição de deixar. De deixar não só coisas materiais, não só relacionamentos, mas deixar também hábitos. É verdade. Deixar algumas práticas da nossa vida que não são condizentes com o Evangelho, não são condizentes com o testemunho cristão, coisas que nós devemos deixar de mentir, deixar de falar palavras torpes. Eu vejo isso tanto, misericórdia, tanto assim, às vezes no nosso meio, pessoas falando palavras que são tão feias e que nós não deveríamos falar. Sabe, nós somos reconhecidos pelo nosso falar. A forma como falamos nos denuncia. Não é assim que aconteceu com o Pedro lá no pátio da casa de Caifás? Alguém disse isso para ele, você é um discípulo de Jesus. Eu não sou, não. Você é, porque o seu jeito de falar te denuncia. A Bíblia fala que o Pedro logo começou a praguejar. Meu Deus do céu, porque eles não praguejavam mais. Talvez eles fossem antes praguejadores, mas andando com Jesus, eles deixaram de ser. E aquele jeito deles de falar os denunciava, porque não eram pessoas que falavam palavrões, não eram pessoas que falavam, não eram maledicentes. Que coisa linda, não é? Então nós temos que deixar tantas coisas, mas deixar também, sabe, os nossos pontos de apoio. É nesse ponto que eu vou no Pedro de novo. O Pedro ali em Mateus 14, 28 a 29, fala assim sobre quando Jesus veio andando sobre o mar. O Pedro estava junto com os discípulos dentro do barco. E aí eles veem Jesus vindo, andando sobre as águas. Meu Deus do céu! Jesus andava sobre as águas, ele podia andar. Ele é todo poderoso, né? Então ele podia fazer essas coisas, mas e nós? O Pedro respondeu-lhe, né? Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, porque Jesus disse, não temas, sou eu, né? Ele falou assim, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro foi.
Ele já não tinha largado tudo? Quando ele largou tudo, ele largou a segurança dele, a experiência dele de pescador, a vida inteira dele, largou a família, a casa, largou tudo para seguir Jesus. E aí Jesus agora tem mais esse desafio, né? Vem! Jesus disse para ele vir, Jesus não disse para ele lá, vem, lá atrás, e ele foi. E aí Jesus falou, vem, e ele foi. E aí diz aqui, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Aí, irmãos, isso é muito difícil, sabe? Isso é complicado. Não é fácil, não. A gente fica pensando às vezes assim, mas porque Jesus estava ali, visivelmente, corporalmente, é mais fácil. Se eu tivesse ali no lugar do Pedro, eu teria ido. Os outros não foram, não. Os outros ficaram, era para então, Pedro foi, começou a andar, o resto descia do barco e ia dar uma andada sobre as águas, né? Não, ninguém foi não. Todo mundo ficou quietinho lá no barco, agarrado na borda. Ó. Todo mundo lá, porque o barco estava balançando, o texto fala para nós que as águas estavam agitadas, né? E está tudo lá com medo, estava tudo presinho lá na segurança do barco. O Pedro, ele quis algo mais. Ele quis algo mais e ele foi. E aqui a Bíblia fala, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Um monte de gente não olha isso, olha só que o Pedro, porque chegou lá, foi ter com Jesus. Mas de repente o Pedro teve um momento de fraqueza ali, de dúvida, e viu a situação toda. A Bíblia fala que os ventos estavam muito fortes. O Pedro teve medo e ele começou a afundar. E ele diz, salva-me, Senhor. E o Senhor, né, até falou com ele, homem de pequena fé, por que você duvidou? Né? E aí a Bíblia fala em seguida que eles voltaram para o barco. Como é que eles voltaram? Você já pensou nisso? Como é que eles voltaram? Jesus voltou carregando Pedro? Não, voltou andando, né? Assim, andaram de volta. Mas sabe, o Pedro, ele estava pronto para sempre abandonar a sua segurança, confiando no Senhor. Dar esse passo a mais confiando no Senhor. Para isso tem um texto também tão maravilhoso, que está lá em Ezequiel, no capítulo 47, versos 1 a 5. Esse texto ele é sempre desafiador para a minha vida. Diz assim, sobre a torrente das águas purificadoras. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior que olha para o oriente, e eis que corriam as águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000, me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Essa chamada do Senhor para nós, para entrarmos mais fundo no rio. Até que ponto, essa é a pergunta que fica para nós, até que ponto nós estamos dispostos a ir? Não é verdade? Aqui a gente vê assim, quando fala mediu 1000 côvados, um côvado era 47 centímetros, 45, 47, 50, alguma coisa assim, não é? 47 é o número certo.
470 metros. É um rião, né, irmãos? Um rio muito grande. Olha que aguaréu, que rio. Esse é o rio do Senhor. É um rio de muitas águas abundantes. Que coisa maravilhosa. Mas o Senhor vai nos chamando, né? Para entrar no rio. E quando a gente começa na nossa caminhada, é assim mesmo. A gente é chamado pelo Senhor e nós vamos entrando. E aqui diz assim que esses primeiros 1000 côvados, a água estava ali no tornozelo. Eu me lembro assim, quando eu vejo essa cena aqui, eu lembro na praia, quando a gente vai na praia, né? Tem aquelas pessoas que vão entrando no mar, a água bate na canela, já está fundo. Morre de medo das águas, né? A água a gente tem que respeitar, mar a gente tem que respeitar, rio a gente tem que respeitar. Mas o rio do Senhor é o rio da bênção, é o rio da confiança, é o rio da vida, aleluia. E que o Senhor quer que nós entremos mais para dentro desse rio, que a gente não fique só com a água na canela, né? Ali no tornozelo. Então, entra mais. E a água está no joelho. Aí, se entrar mais, a água está no lombo. Aquela água já está assim na metade. Gente, para muita gente já está fundo demais da conta. Não precisa mais não. Tá bom. Sabe assim? Sabe quanto muita gente diz assim que já tá bom? Eu ouvi isso muito na minha vida. Que já estava bom. Estava bom. Muita gente dizia, não, tá bom, pastor. E aquela pessoa precisando de renúncia, precisando de deixar mais, de avançar mais, mas para ela já estava bom. E estando bom, sabe, fica ali naquele ponto. Sabe por quê? Porque essa coisa aqui do rio, interessante, é aquela expressão que a gente usa, né? Dar pé. Já viu isso? Quando você entra numa piscina, né? Se a piscina é funda, ela não dá pé. Quer dizer, o que é dar pé? Dar pé é você entrar na água, você conseguir botar o pé no fundo e você ainda ficar com a cabeça para fora, assim. A água está aqui assim, dá pé. Para algumas pessoas, se a água está aqui, dá pé. Se a água daqui é o máximo, que dá pé. Se já estiver aqui, já não dá pé mais. Então, para ele está fundo demais. Mas tem aqueles que a água não dá pé. Ou seja, se você entrar, a água é mais funda do que a sua estatura. E aí o que você tem que fazer? Nadar. É uma outra situação que você tem que nadar nas águas. Esse é o nosso desejo, é nadar, é estar nas águas profundas do rio, ir mais além dos limites do nosso medo, das nossas inseguranças, porque enquanto dá pé, nós estamos na nossa zona de conforto, na nossa zona de segurança, a nossa segurança. Mas o Senhor fala, segura em mim, amém? Segura em mim. O Senhor quer que Ele seja a nossa segurança, que nós confiemos nele. Foi o que Ele falou com Pedro, vem Pedro, eu estou aqui. O Pedro fincou o olho no Senhor ali, foi. Enquanto ele olhou para o Senhor, ele se firmou no Senhor, ele caminhou por sobre as águas. Mas quando ele olhou para si mesmo e viu, tá fundo aqui, não dá pé. Ah, meu Deus, eu não consigo, eu vou morrer. Pronto, aí a coisa desanda, né? Mas enquanto nós olhamos para o Senhor, essa é a nossa confiança, essa é a nossa fé. Fé que agrada ao Senhor, que faz com que nós nos lancemos, que estejamos prontos a deixar a nossa zona de conforto, deixar a nossa segurança pessoal, sabe? Quando a gente pensa assim no nosso futuro, aí muitas pessoas quando fala de futuro pensa na caderneta de poupança que ele tem, né, na aposentadoria que ele está ali formando, e tudo isso ali, ó, a segurança dele está aqui, ó. E aí quantas pessoas que não têm nada disso estão aí, né, no melhor de Deus, vivendo o melhor de Deus para as suas vidas, sem essa preocupação, porque o Senhor é o seu sustento.
O Senhor é a sua fortaleza. O Senhor é a sua provisão. O Senhor é o seu refúgio. O Senhor é a sua paz. O Senhor é a sua alegria. O Senhor é toda a provisão, é a sua vida em abundância, é o que o Senhor tem para nós. O Senhor, Ele nos convida a isso, a trocarmos, a termos a coragem de estarmos prontos para deixar apenas aquilo que Ele disser para você deixar, deixe, porque Ele tem algo melhor para você. Quando eu vejo essa cena do rio, águas que você tem que nadar, nada num rio para você ver. O rio tem a sua correnteza, não é assim? Enquanto você está dando pé ali, você está ali no lombo, a água está aí no peito, você está no mesmo lugar. Você entra e sai no mesmo lugar. Mas quando você entra no rio e começa a nadar no rio, a correnteza te leva para uma nova posição. Amém? Uma nova posição. Você vai mudar de posição. Você não sairá no lugar que você entrou. Vou dizer, para a pessoa sair no mesmo lugar que ele entrou, ele estando na correnteza, ele tem que nadar muito forte contra a correnteza. Misericórdia, isso cansa demais. Sabe? O cara vai ficar cansado na vida se ele quiser entrar no rio de Deus e quer ficar no mesmo lugar, resistir à vontade de Deus, resistir ao arraste do Senhor. Aí ele vai ser uma vida de muita luta para essa pessoa. Eu não quero isso não. Eu quero ser levado, amém? Eu quero que entrar nas águas e quero que ficar ali só boiando e, sabe, e usufruindo da bondade, do amor e da novidade. Irmãos, a novidade de vida. A novidade de vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que todas se fazem novas para esses que se permitem ser arrastados, que se permitem ser levados. O vento sopra para onde quer, não se sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. É o que o Senhor falou para o Nicodemos lá em João 3, sabe? Esse que é levado para novidade de vida. O Senhor tem uma vida nova também nesse sentido, de coisas novas, de experiências novas, de grandes mudanças em nossas vidas. Quando que esses homens imaginaram, esses apóstolos, eles ali pescadores, né? O pai foi pescador, o avô foi pescador, todo mundo foi pescador na vida deles, né? A família dele todinha de pescador. E aí aqueles homens já estavam lá rodando o mundo e transformando o mundo. Há um filme de Jesus que quando Jesus chama eles, os apóstolos, ele pergunta: o que nós vamos fazer? E Jesus fala: vamos transformar o mundo. Aleluia, 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 Pai, oh Pai. Ah, Senhor, o Senhor te quer nesse projeto de transformar o mundo. E Ele precisa que você confie nele, que você descanse nele, que você creia no amor dele por você, e que o propósito que Ele tem para a sua vida, os planos que Ele tem para a sua vida, são muito maiores do que os que você tem para a sua vida, muito melhores. Amém? Vamos deixar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Que Deus te abençoe. Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento, por esta palavra, e que o Senhor, então, tome esta palavra e gere no coração dos meus irmãos toda a fé, Senhor, para que eles possam se lançar em Tuas mãos
com toda confiança no teu amor, no teu cuidado, que o Senhor é um Deus bom. O Senhor é bom. Aleluia, aleluia. O Senhor é o nosso Pai, o Pai nosso que está nos céus. Glórias sejam dadas ao teu nome. Faça isso, Senhor, em nome de Jesus. Traga, Senhor, paz ao coração dos meus irmãos. Esta paz que nos leva a confiar, a deixar aquilo que for para ser deixado, em plena confiança daquilo que vamos alcançar no Senhor, o melhor do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e que o Senhor te prospere no seu ministério, na sua vida com Ele, e que você experimente a promessa do Senhor. Eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. Amém? Se esse vídeo, se essa mensagem foi boa para o seu coração, te abençoou, manda para frente. Manda o link para outras pessoas, convide as pessoas a assistirem lá no nosso canal no YouTube e vamos assim, seguindo em frente, não é? E a questão dos dízimos e ofertas, nós temos aí os meios para fazerem as transferências, está aí o número da conta no vídeo e é isso. Que o Senhor te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação, a presença do Espírito Santo seja sobre todos, agora e sempre. Amém. Amém.